Saúde todo mundo, paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, que depende do horário que você está assistindo. Eu queria agradecer todos os meus amigos, todos os colegas que têm compartilhado, têm curtido esse canal, têm feito crescer o Servindo a Cristo. Quem não sabe, eu atualmente sou seminarista no Seminário Betel, Teológico Betel. E eu quero trazer uma palavra de vocês que se encontra no Antigo Testamento. Eu sei que para alguns falar do Antigo Testamento é um frio, muitos não gostam, não sei porquê, mas já tem um preconceito concebido do Antigo Testamento. Mas eu queria trazer essa analogia de texto que se encontra em Oséias sobre a referente de que o Pai Celestial precisa padecer, né? Alguém precisava pagar esse preço, né? E isso foi na morte de cruz de Cristo. Então a gente vai trabalhar um pouco dessa analogia em Oséias. Eu sei que para muitos é impossível, mas o Antigo Testamento também faz parte das Escrituras. Então eu queria que você me acompanhasse em leitura em Oséias capítulo 11, do 1 ao 5, tudo bem? Dito isso, eu continuo a leitura. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios balarins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu que ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que fui eu que os curou. Eu os conduzi com os laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltarão ao Egito e a Síria não os dominará? Porque eles se recusam a arrepender-se. A gente vê aqui Deus falando a Oséias que ele fez de tudo para trazer o seu povo de volta, os seus filhos de volta. Não era qualquer um, não somente o seu povo, mas os seus filhos, que é o seu povo. Então ele fez de tudo para trazê-los. Então ele vai capturar muito bem o coração de Deus, o coração de um pai. Quando Israel é criança, ele ainda o amou. É interessante que Deus, muita gente não gosta desse Antigo Testamento, mas ele está cheio de riquezas de Deus falando do seu povo. Eu o amei. Quando Israel ainda era criança, eu o amei, eu o tomei pelo braço. Ele tirou o povo do Egito, ele tirou da escravidão do povo de Egito. Mas quando os outros chamavam, eles correram de Deus e o deixou. Foram adorar os outros deuses, foram fazer bezerros de ouro. E quanto de nós hoje não fazemos a mesma coisa? Deus nos tira de uma prisão, Deus nos liberta de alguma vida e nós continuamos voltando, queremos sair do braço dele. Foi a mesma coisa com Israel. Adorou outros deuses populares de sexo, brincou de religião de deuses, mas Deus continuou fiel a ele. Eu o salvei. Deus nos salvou da escravidão humana, mas nunca eles perceberam nessa libertação de Deus. Então, irmãos, muitas das vezes, quando nós adoramos os nossos próprios ídolos de barro, quando nós seguimos com os nossos ídolos de barro, nós nos esquecemos da grandiosidade que é a salvação de Deus, que nos libertou. E o povo de Israel não reconhecia essa liberdade, não conseguia ver. O povo de Israel continuava cativo. E continuavam porque gostava daquele tipo de vida. E quando Deus libertava, voltavam para suas práticas. Nunca reconheceram a ajuda do Deus vivo. Que era Deus que estava puxando eles. Quando o pai levanta uma criança, quando cai, é a mesma coisa. Quando Deus também se inclinou para alimentar o povo. Mas aí, mesmo assim, o povo ainda queria voltar para o Egito, para a Síria. Queriam continuar vivendo cativos. Menos voltar a serem filhos de Deus. Esse Deus que nos amou. Esse Deus que os amou. É a mesma coisa com nós, irmãos. Muitas das vezes nós andamos na igreja, ouvimos pregações, mas continuamos na mesma vida. Não temos os mesmos experimentos. E continuamos que nem o povo de Israel, voltando ao Egito e à Síria, a vida de escravidão. Então, os capítulos do 1 ao 5, o pai sempre soube, desde o princípio, que para levar os seus filhos de volta para casa seria um preço muito alto a se pagar pelos pecados. E justamente isso que o nosso irmão mais velho fez, Jesus Cristo. Ele assumiu o nosso lugar de rebeldia na cruz do Calvário.
Então Deus em Cristo estava nos reconciliando. Nós que éramos rebeldes, o povo rebelde. Então Deus viu que esse povo rebelde só tinha um caminho que eles poderiam voltar, que era através do Calvário de Cristo. Que eles só se voltariam através da reconciliação de Jesus Cristo. Que era a única maneira. Porque eles não voltavam normalmente para os braços do Pai. Olha o que diz: eu os conduzi com os laços de bondade humana e de amor, tirei do seu pescoço e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltarão ao Egito e a Síria não os dominará? Porque eles se recusam a arrepender-se. O povo não queria reconhecer Deus. Eles rejeitavam a Deus. E quanto de nós não fazemos a mesma coisa, irmãos? E Cristo, o nosso irmão mais velho, teve que se sacrificar na cruz. Teve que morrer na cruz do Calvário. Quanto de nós negligenciamos a nossa fé, terceirizamos a nossa fé, terceirizamos as nossas culpas, rejeitamos a Deus pelos nossos ídolos de barro. 2 Coríntios 5,19 está escrito dessa maneira: ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Irmãos, olha que sério isso. Você que ainda não voltou, você que vive uma vida religiosa, você que ainda pensa que a vida é só você é o reino. Irmãos, voltem-se para Cristo. Olhem, Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Irmãos, sabe o peso dessas palavras? Deus não desiste de nós e vai até as últimas consequências para nos levar de volta para casa. Esse é o Pai que se revelou por meio de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo. Então, irmãos, que vocês possam experimentar mais Cristo. Uma vida profunda e poderosa que nós jamais poderíamos imaginar. Está cansado, está sobrecarregado de ver uma vida monótona, uma vida fria. Se volte para Cristo. Cristo nos reconciliou com o Pai. Não volte mais à escravidão. Não corra para o Egito nem para a Síria. Olha o capítulo 5. Acaso, e por eles se recusam a arrepender-se, arrependam-se, voltem para os braços do Pai. Ele não desiste de você, não importa o seu erro. Ele vai te restaurar, porque Jesus já morreu por nós, Ele já nos reconciliou. Então que essa palavra, irmãos, possa trazer alívio e possa trazer consciência para se voltar aos braços do Pai. Então que Deus os abençoe e reflita nessa mensagem de hoje, de que Deus já nos perdoou. Ele foi até a última consequência. Ele foi até a última consequência para nos levar de volta para casa. Está na hora de nós voltarmos para casa. Está na hora de voltarmos para o braço do Pai. Arrependam-se e vivamos uma vida de reconciliação, de restauração, de justificação, que é por meio do sangue de Jesus Cristo. Então nos voltemos para o verdadeiro amor, que é Deus. E nele está a nossa alegria. Possamos viver verdadeiramente como cristãos que amam o nosso Deus, que nos reconciliou por meio do preço do sangue. E Ele não desiste de você nem de mim. Então que essa mensagem possa trazer conforto para a sua vida. E que possa trazer um pouco mais de reflexão. Leve um pouco mais a sério a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Deus os abençoe. E até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau.